Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$12 mil por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$60 mil, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10 mil unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Alô amigos, alô turma, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos, é o Atenção Vascaínos chegando com o Acorda Vascaínos, nessa terça-feira, dia 25 de novembro de 2025. Estamos chegando para falar do Vasco, que vive uma semana de aperto, que vive uma semana complicada, uma semana pesada. O Vasco precisa vencer um jogo. O Vasco precisa de apenas 3 pontos em 9 para acabar com esse fantasma que infelizmente nos ronda mais uma vez por uma vergonha geral, não há dúvida. Fizemos ontem à noite algumas contas e até mesmo empatando alguns jogos dá para pensar em se livrar. Algumas equipes têm tabelas complicadas e o Vasco precisa vencer o Internacional na próxima sexta-feira para dar essa segurança, para começar a pensar um pouco mais na Copa do Brasil, que é uma competição que, diferente de muitos, eu não estou descrente. Mas como você não está descrente se o Vasco não está jogando nada no Campeonato Brasileiro? Porque eu já vi esse filme várias vezes. Copa é diferente de campeonato. Na Copa, o Vasco pode até jogar mal e jogar por um empate, para chegar no último jogo e decidir nos pênaltis. Lembro em 2023 o Boca Juniors, que fez a final contra o Fluminense, chegou ganhando todas as partidas nos pênaltis, empatando com todo mundo. Tá no regulamento, tá valendo. É feio? É feio. Mas dá um outro tipo de ânimo, um outro tipo de postura, uma tranquilidade maior para se jogar. Mas o que me chama mais atenção, e acho que isso é o que precisa ser feito a partir de agora, os jogadores do Vasco precisam assumir esse BO, precisam assumir essa responsabilidade, precisam ter consciência de onde eles estão nos metendo, precisam ter um pouco de receio das consequências, precisam entender que uma queda nesse instante seria prejudicial a eles. Não dá para achar que por respaldo de um empresário, de um amigo ou de uma boa relação no mercado, saindo do Vasco eu arrumo qualquer outro lugar. Não, senhor. Uma queda precisa manchar a carreira desses jogadores, pelo menos por enquanto. Estar com essa mácula, estar num grupo que rebaixa alguém, é sempre muito ruim. E eu falo isso com dor, porque a gente não quer desejar mal a ninguém. Mas falando isso, a gente vai estar desejando mal a nós. Nós, vascaínos, que sofremos com isso quase que costumeiramente nos últimos 10 anos. Foram 4 rebaixamentos, um não acesso, que eu considero um novo rebaixamento. E o torcedor do Vasco não merece isso. O torcedor do Vasco precisa sim ter retorno dessa galera. Tá na hora desses jogadores, tá na hora dessa comissão técnica, tá na hora dessa direção do Vasco dar esse retorno ao torcedor. Acho que se pede muito ao torcedor, se exige demais do torcedor, se quer muito que o torcedor compareça, compre, consuma, e ele faz. Mas ele precisa fazer respaldado por alguma coisa. Hoje, o torcedor do Vasco, desconfiado, meio que parecendo aquele cachorro que apanha na rua
e que quando vai receber um carinho ele tá acuado porque ele não sabe o que vai vir. Esse torcedor, ele tá cansado de dar. Ele tá cansado de colaborar. Não se cansa porque é o Vasco. Porque é o clube do coração dele. É o clube da família dele. É o clube do pai dele. É o clube do filho dele. É o clube do avô dele, da avó, da mãe. Torce-se pela família. Se torce pela instituição. O Vasco hoje é uma decepção constante para o seu torcedor. E é um torcedor que vai ter que demorar um tempo até se acostumar novamente com algo que poucos viram dessa nova geração. A constância de vitórias, o costume de vitórias. O que se passa no Vasco nesses últimos anos é um apequenamento da mentalidade. Se pensa pequeno, se pensa covarde, se pensa pouco. Tem que se pensar mais, tem que se acreditar. Se eu conseguir 5 vitórias seguidas, eu quero 10, eu quero 20, eu quero 30, eu quero ser invicto. Não dá para você ficar pensando pequeno, que tá bom ali, tá bom acolá, vamos pensar assim, já garantimos a primeira divisão. No Vasco não. Já falei isso aqui algumas vezes nesse microfone, talvez uma das coisas que mais precise mudar e já deveria ter sido feito, é o Vasco, na hora de contratar, sentar com o jogador e dizer: aqui você precisa entender aonde você está entrando. Você precisa saber o BO que você está assumindo em jogar com essa camisa. Jogar com a camisa do Vasco hoje no Brasil não é igual a jogar em nenhum outro clube. Por tudo que o Vasco passou. Não há nenhum clube na primeira divisão do futebol brasileiro que tenha passado com o tamanho do Vasco o que o Vasco passou. Porque, com todo respeito, não se pode comparar ao Sport Recife, que sobe e desce. É um clube mais regional, grande, é verdade. Não dá para se comparar com Fortaleza da mesma forma. Não dá para se comparar com Juventude, ainda mais regional. Não dá para se comparar com Vitória. Não são clubes nacionais. Não são clubes internacionais. O Vasco, na prateleira dos Big Ten, dos 12 maiores, é o clube que mais sofreu. É o clube que tem mais desgaste com o seu torcedor, que mais desconfiança deu ao seu torcedor. E exatamente por isso, está na hora desse torcedor ter um retorno. Chega de pedir. Chega de querer. Até porque não precisa pedir mais, ele faz. Mas saibam que ele faz pela camisa que vocês vestem, pelo clube que vocês representam, e não por vocês. Para que vocês sejam, sim, a razão pela qual o torcedor vai ao estádio, vocês precisam construir isso. Uma relação, um amor, um namoro, um casamento, depende de convivência, depende de provas diárias de que você é confiável. E uma coisa que o Vasco não tem sido nesses muitos últimos anos é confiável com o seu torcedor. Se o Vasco for campeão da Copa do Brasil no final do ano e enfileirar 5 derrotas em janeiro, volta a desconfiança. O torcedor do Vasco vive de momentos efêmeros, mas ele não é otário. Ele não é bobo. Ele comemora, ele convive com a vitória quando ela vem, mas sabe que nesse universo do Vasco dos últimos anos, a vitória tem sido produto escasso na prateleira. Há uma necessidade da mudança de mentalidade com jogadores, com dirigentes, com treinadores. O que diz o Fernando Diniz quando ele fala que esse time precisa se acostumar a jogar como time grande, eu entendo completamente e concordo com ele. Mas ele também precisa voltar a pensar como time grande. Não dá para jogar como time pequeno, porque o Vasco já jogou como time grande esse ano. E esse é o grande X da questão. Aonde desandou a maionese? Só que não cobrem de nós, torcedores, não cobrem da sua imensa e apaixonada torcida um comportamento de apoio. Não dá para dizer que o torcedor só pensa negativo, não dá para dizer que o torcedor não gosta, não dá para dizer que o torcedor vaiou, não dá para dizer que o torcedor é chato. Chega! Chega! Parem de cobrar, parem de pedir, parem de exigir, parem de botar na conta do torcedor algo que vocês não colaboram. E quando eu falo vocês, é vocês Vasco. O Vasco de hoje, o Vasco de 2 anos atrás, o Vasco de 5 anos atrás, o Vasco de 10 anos atrás. A torcida do Vasco é inigualável. A torcida do Vasco é incapaz
de sair de sócio por conta de modinha, como outras torcidas fazem. Porque se fosse para ser assim, não tinha mais torcida. Já perceberam isso? Como ela acumula tragédias atrás de tragédias e se mantém firme, se mantém leal. Talvez mudando um perfil um pouco mais jovem de um torcedor que vai ao estádio já meio que desconfiado da vitória e que acaba no final curtindo outras coisas. Curtindo algo que não é o futebol. Vai lá porque o ambiente é legal. Isso é ruim pro dia do jogo? Claro que é. E acho que sexta-feira o pensamento tem que ser, como disse o humorista Fábio Porchat, sexta-feira quem quiser curtir o jogo, fique em casa. Sexta-feira você tem que ir vestido pra guerra, pro jogo, pra pressão. O Vasco tem que ganhar do Internacional na sexta-feira. E é fundamental pra gente liquidar isso e começar a pensar na Copa do Brasil. Começar a voltar a ter um ar de Copa do Brasil. Mas eu queria deixar isso claro. Esse recado é para você, jogador, para você, treinador, para você, comissão técnica, para você, direção do Vasco. Deem alguma coisa ao torcedor. Aliás, alguma coisa não. Deem muita coisa ao torcedor, porque vocês só estão aí e existem por causa dele. A torcida é a razão para a qual todos nós estamos aqui. Se você não corre porque você briga com o seu treinador, se você não escala o jogador que é bom porque ele é mascarado, se você não acerta a situação de contrato de tal jogador ou não paga o empresário a tal situação de comissão e isso chega para o jogador, o torcedor não tem nada a ver com isso. Resolvam o BO de vocês. Vocês criaram essa situação. Mas saibam que entrarão para a história se der errado. E se der certo, não fazem mais do que obrigação. Nada de negócio de fila de perdão, pelo amor de Deus. Esses últimos muitos anos, ninguém merece perdão. Ninguém merece perdão. Só merecerá perdão quando fizer por onde? Com longevidade, com tempo, com conquistas, com melhorias. No âmbito esportivo, tenho sido muito crítico a algumas situações envolvendo a gestão Pedrinho, mas no futebol. Reconheço que o fora do campo tem sido, pelo menos, animador. Temos hoje a reunião do potencial construtivo, a gente tem um estádio para melhorar, a gente tem uma RJ para cuidar das finanças do Vasco, botar o Vasco nos trilhos. A gente teve uma janela melhor no meio do ano, mas a gestão, o dia a dia, não pode perder tanto comando como está perdendo agora. Porque alguma coisa aconteceu interna. E precisa se detectar o que foi, urgentemente. E concordo com o Fernando Diniz. Quem tem que resolver esse BO são esses jogadores, que no dia 13 de maio estrearam com ele lá em Buenos Aires contra o Lanús. Estavam todos em campo, menos o zagueiro João Vitor e o zagueiro Luiz Gustavo. Todos estavam lá, portanto, desde maio esse time está junto. Evoluiu, já jogou, já ganhou, já perdeu, já empatou, já deu alegria, já deu tristezas. Então, amigo, agora é com vocês. Não dá pra tirar da reta. O torcedor tá esperando esse troco. Tá bom? Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. E a gente vai trazer muitas informações logo mais no Avenils e também no Tabela. Tchau. Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!